A tecnologia é o futuro, declarou Tiago, erguendo a sua taça de champanhe no meu almoço de despedida. O seu sorriso polido nunca chegava aos olhos enquanto ele continuava. Com os nossos novos sistemas automatizados e a integração de IA, a Vestuário Atlântico estará posicionada para dominar o mercado nas próximas décadas. Ele virou-se para mim com aquela sinceridade ensaiada que ensinam nos seminários de coaching para executivos. Vamos dar uma salva de palmas a Sofia por nos ter trazido até aqui. A sala de reuniões explodiu em aplausos protocolares. Eu acenei, sorri e agradeci, agarrando-me o meu pequeno caderno preto. O único item pessoal que trouxe do meu escritório depois de, no dia anterior, ter empacotado 25 anos de memórias em 3 caixas de cartão. O meu nome é Sofia Almeida. Durante um quarto de século, fui a espinha dorsal de toda a infraestrutura de dados da Vestuário Atlântico, em Porto. Quando comecei, eu ligava servidores físicos e escrevia o código que formou a base do que viria a ser uma empresa de 1.000 milhões de euros. Naquela época não me chamavam de arquiteta de dados. Eu era apenas a senhora dos computadores, que de alguma forma fazia tudo funcionar. A Sofia está conosco desde o início, continuou Tiago, a sua voz carregando a cadência entusiasmada de alguém que se tinha juntado à empresa há meros 14 meses. Ela viu-nos crescer de um pequeno distribuidor regional para o líder da indústria que somos hoje. Desejamos-lhe tudo de bom na sua reforma. Reforma. A palavra doeu. Eu só tinha 59 anos e não tinha escolhido sair. A decisão fora me apresentada como um facto consumado há 3 semanas. O sistema Nexus vai otimizar as nossas operações, explicara Tiago, recostando-se na sua cadeira ergonômica, referindo-se ao novo sistema de gestão por IA que eles tinham comprado por, como vinha a saber mais tarde, 17 milhões de euros. A sua posição, infelizmente, torna-se redundante na nova infraestrutura. Agora, ao meu redor, antigos colegas desviavam o olhar, sabendo o que aquele almoço de despedida realmente era. A remoção cerimonial de uma peça obsoleta. Depois de décadas a construir o sistema nervoso do império deles, a projetar o seu rastreamento de inventário, a criar a sua base de dados de clientes, a programar a sua logística de envios, eu estava a ser descartada porque não me encaixava na nova e elegante estética da modernização corporativa inspirada em Silicon Valley. Senti o peso do meu caderno na mão. Lá dentro estavam 25 anos de conhecimento institucional, as soluções alternativas para emergências, os códigos de anulação manual, as peculiaridades do nosso sistema personalizado, que nenhum manual de instruções cobria. Informação que não estava armazenada em nenhuma nuvem ou servidor, apenas na minha cabeça e nestas páginas. A Sofia, concluiu Tiago, e ao futuro da Vestuário Atlântico. Ergui a minha taça em resposta, escondendo os meus pensamentos por trás de um sorriso treinado. Mal sabiam eles que o futuro deles estava prestes a tornar-se muito complicado. Eu comprei a minha casa em Sedofeita, no Porto, em 1998, quando a empresa ainda se chamava Fios da Costa e operava a partir de um armazém convertido com 23 funcionários. Agora, a Vestuário Atlântico tinha mais de 7.000 funcionários em todo o país, e a minha modesta casa de 2 quartos tinha valorizado ao ponto de eu poder vendê-la e reformar-me confortavelmente, se quisesse. Mas a reforma não estava nos meus planos. Na noite após o meu almoço de despedida, sentei-me na varanda dos fundos com um copo de vinho, a ver o pôr do sol e a pensar em como me tornei a base da empresa sem que ninguém se apercebesse completamente. Quando Tomás Ferreira me contratou pela primeira vez, recém-saída de um curso de Ciências da Computação, onde eu era uma das 4 mulheres da minha turma, ele valorizou a minha abordagem metódica. Você pensa em coisas que o resto de nós não pensa, dissera ele. Preciso de alguém que veja o todo. E eu via. À medida que a Fios da Costa se tornou Verde Vestuário e, finalmente, Vestuário Atlântico, projetei sistemas que antecipavam o nosso crescimento. Construí redundâncias, criei protocolos de emergência, padronizei a nossa recolha de dados. Quando adquirimos empresas menores, integrei os sistemas deles com os nossos, preservando o que funcionava e atualizando o que não funcionava. Tudo mudou quando Tomás se reformou há 3 anos. O Conselho de Administração trouxe Tiago Martins, de 38 anos, com um MBA da nova SBE e um currículo cheio de startups de tecnologia.
mas sem experiência na fabricação ou distribuição de vestuário. A sua primeira reunião geral deu o tom. Precisamos de nos revolucionar antes que alguém nos revolucione. No ano seguinte, consultores de empresas de renome iam e vinham, usando frases como transformação digital e paradigma AI First. Entrevistaram-me extensivamente, tomando notas sobre como os nossos sistemas funcionavam, que bases de dados continham que informações como o nosso software proprietário geria o inventário em 5 centros de distribuição. Eu deveria ter previsto, mas a lealdade tornou-me ingênua. A campainha tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Pelo olho mágico, vi Leonor, dos recursos humanos, assegurar um cesto. Só queria ver como você estava, disse ela quando abri a porta. A equipa de transição percebeu que nunca recebemos os seus códigos de autenticação para os sistemas de backup. A equipa de transição, sendo os 3 jovens de 20 e poucos anos encarregados de desconstruir o trabalho da minha vida. Está tudo nos documentos de transferência, respondi friamente. A lista mestra deve ter todos os protocolos de acesso. O sorriso de Leonor vacilou. Parece haver alguma confusão sobre os sistemas legados, particularmente as interfaces de automação do armazém. Claro que havia. Aquelas interfaces foram feitas à medida, modificadas ao longo de anos, para funcionar com as nossas necessidades específicas. Nada nelas era padrão. Tenho a certeza de que eles vão descobrir, disse eu, aceitando o cesto de presente, mas sem a convidar a entrar. Afinal, o sistema Nexus é o futuro. Os primeiros sinais de problemas surgiram uma semana após a minha partida. O meu antigo colega Rui mandou-me uma mensagem numa terça-feira à tarde. Sistemas com falhas, equipa nova não consegue perceber porque o inventário não bate certo com os manifestos de envio. Eu não respondi. No dia seguinte, a Beatriz da contabilidade ligou. Sofia, estamos a ter alguns problemas com o módulo de relatórios trimestrais. Os números não correspondem ao que estamos a ver nas vendas. Tenho a certeza de que a equipa de transição consegue lidar com isso, respondi. O sistema Nexus é suposto ser de última geração, mas ainda está a extrair dados da sua arquitetura de base de dados, insistiu ela. Ninguém entende as conexões como você. Senti uma pontada de simpatia pela Beatriz, que sempre fora gentil comigo, mas mantive-me firme. Eu segui em frente, Beatriz. A minha agenda de consultoria já está cheia. Isto não era mentira. No dia seguinte à confirmação do meu pacote de indemnização, recebi uma chamada de Felipe Monteiro, cofundador da Monteiro e Bastos Logística. Eram o maior concorrente da Vestuário Atlântico no espaço de distribuição de vestuário da Península Ibérica e queriam encontrar-se comigo. Apenas uma consulta, disse Felipe. Admiramos o seu trabalho há anos. O escritório da Monteiro e Bastos ocupava o 12º andar de uma torre de vidro no centro da cidade, com vista para a ponte Dom Luís Pinheiro. Era mais elegante do que o campus industrial convertido da Vestuário Atlântico, cheio de luz natural e mobiliário moderno. Felipe encontrou-se comigo pessoalmente no átrio, uma cortesia que Tiago nunca estendera a ninguém abaixo do nível de vice-presidente. Dona Sofia, disse ele, apertando minha mão. Obrigado por ter vindo. Estamos ansiosos para ouvir as suas ideias sobre a nossa infraestrutura de dados. A reunião durou 3 horas. Fui apresentada à equipe de tecnologia deles, mostraram-me os seus sistemas, pediram as minhas opiniões sobre os seus processos. Eles ouviram atentamente, tomaram notas, fizeram perguntas inteligentes. Há meses que tentamos resolver a nossa sincronização de inventário multilocais, admitiu o seu desenvolvedor principal. O nosso sistema atual não consegue lidar com a complexidade. O problema era imediatamente claro para mim. Eu tinha-o resolvido para Vestuário Atlântico há 15 anos. No final da reunião, Felipe acompanhou-me até o elevador. Gostaríamos de a contratar como consultora, disse ele. 3 dias por semana, a sua própria equipa, autonomia completa sobre como aborda a reconstrução. A oferta era o dobro do meu salário anterior. Preciso de pensar sobre isso, disse eu, embora a minha mente já estivesse decidida. Quando cheguei à casa, havia 3 chamadas não atendidas da Vestuário Atlântico. Uma da Leonor, uma do departamento de TI e uma do próprio Tiago. Ignorei-as todas. Naquela noite, abri o meu caderno preto e comecei a transcrever o seu conteúdo para um documento protegido por senha no meu portátil pessoal. Soluções de emergência, peculiaridades dos servidores,
as idiosincrasias arquitetônicas de um sistema construído ao longo de décadas em vez de ser projetado de uma só vez. Conhecimento que não estava documentado em mais nenhum lugar. Na manhã seguinte, liguei ao Felipe e aceitei a sua oferta. Naquela tarde, o Rui mandou outra mensagem. Falha total do sistema. Nada se comunica. O CEO está a perder a cabeça. Fechei o telemóvel sem responder e comecei a fazer as malas para o meu primeiro dia na Monteiro e Bastos. Eu estava a fundo na minha terceira semana na Monteiro e Bastos quando a tempestade realmente rebentou. Tinham me dado um escritório de canto com vista para o Rio Douro e uma equipe de 5 desenvolvedores que realmente ouviam quando eu falava sobre arquitetura de base de dados. Estávamos a fazer progressos rápidos na reconstrução do sistema de gestão de inventário deles, e eu senti-me mais valorizada naquelas 3 semanas do que nos meus últimos 3 anos na Vestuário Atlântico. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Rui. Estão a chamar-lhe a quebra da Quinta-feira Negra. Nada funciona. Encomendas perdidas, inventário congelado, portal do cliente embaixo. O Tiago está à procura de alguém para culpar. Eu não respondi, mas abri as notícias de negócios locais no meu computador. Lá estava, uma manchete no site do Jornal de Negócios. Vestuário Atlântico enfrenta grande falha de sistema. Ações caem 8% por preocupações com entregas. O artigo descrevia como o tão badalado novo sistema de IA da Vestuário Atlântico tinha falhado espetacularmente, deixando os clientes incapazes de fazer encomendas e os armazéns incapazes de enviar as existentes. A empresa tinha emitido uma declaração sobre dificuldades técnicas temporárias. Mas fontes dentro da empresa, o Rui, suspeitei eu, descreviam um colapso completo do sistema. O telefone do meu escritório tocou. O nome de Felipe Monteiro apareceu no identificador de chamadas. Assumo que já viu as notícias sobre o seu antigo empregador, disse ele quando atendi. Acabei de ler agora, respondi. Alguma perspectiva que queira partilhar? O seu tom era cuidadosamente neutro. Considerei a minha resposta. O novo sistema deles foi implementado sem testes adequados ou compreensão da arquitetura existente. Era inevitável. Entendo. Felipe fez uma pausa. Recebemos uma chamada interessante de um Tomás Ferreira. Aparentemente, ele ainda faz parte do Conselho de Administração da Vestuário Atlântico. E sugeriu que talvez tenhamos adquirido recentemente alguma experiência valiosa que poderia ajudar a resolver a situação deles. O meu coração deu um salto. O Tomás tinha sido o meu campeão por décadas, mas eu nunca esperei que ele me contactasse desta forma. O que lhe disse? Perguntei. Que estamos bastante satisfeitos com as nossas recentes decisões de pessoal e não temos interesse em emprestar os nossos valiosos consultores. Sorri, apesar de mim mesma. Obrigado, embora admita ter alguma curiosidade, continuou ele. Quão má é a situação deles? Suspirei, ponderando a minha ética profissional contra o meu ressentimento persistente. Se eles tentaram integrar o Nexus sem migrar adequadamente o sistema de execução de fabrico que eu projetei, provavelmente corromperam toda a sua base de dados. Cada encomenda, registro de inventário e manifesto de envio dos últimos 3 meses pode estar afetado. A recuperação é possível, mas não com a equipa atual deles. Eles não entendem como os sistemas legados interagem com os componentes mais recentes. Fomos interrompidos pela minha assistente, que apareceu à minha porta com uma expressão urgente. Dona Sofia, há um Tiago Martins na linha 2. Ele ligou 3 vezes na última hora. Agradeci, mas não fiz menção de pegar no telefone. Felipe ergueu uma sobrancelha. Não vai atender? Eu já não trabalho para a Vestuário Atlântico. Respondi simplesmente. Ele acenou lentamente, um pequeno sorriso a formar-se. Não, certamente que não. Ele virou-se para sair, mas parou à porta. Temos aquela reunião de estratégia às 15 horas. Gostaria de ouvir as suas ideias sobre a expansão dos nossos canais diretos ao consumidor. Depois que ele saiu, fiquei a olhar para a luz a piscar no meu telefone por um longo momento antes de voltar ao meu trabalho. Naquela noite, o meu e-mail continha mensagens cada vez mais desesperadas de vários executivos da Vestuário Atlântico. A mais reveladora veio da Leonor. A equipe de transição admitiu que não sabe como restaurar a partir dos seus protocolos de backup.
O Tiago está a falar em trazer consultores externos a 30.000 euros por dia. Por favor, ligue-me. Fechei o meu portátil e fui para casa, dormindo melhor do que em anos. A manhã seguinte trouxe a notícia de que as ações da Vestuário Atlântico tinham caído mais 6%. Um analista financeiro no noticiário de negócios local especulou que problemas prolongados nas entregas poderiam custar à empresa mais de 50 milhões de euros se não fossem resolvidos rapidamente, com danos a longo prazo nas relações com os clientes que poderiam ser incalculáveis. Quando cheguei a Monteiro e Bastos, encontrei um elaborado cesto de frutas na minha secretária com um bilhete do Felipe. Obrigado pela sua lealdade. As suas perspectivas de ontem ajudaram-nos a garantir a conta do Grupo Wilson. Contrato anual de 4,2 milhões. O Grupo Wilson tinha sido um dos clientes mais antigos da Vestuário Atlântico. Permiti-me um momento de satisfação antes de voltar ao trabalho. Por volta do meio-dia, o telefone da minha secretária tocou novamente. A recepcionista parecia apologética. Dona Sofia, há um Tiago Martins na recepção a insistir em vê-la. Ele não tem marcação. Respirei fundo. Diga-lhe que estou em reuniões o dia todo. Ele diz que espera. Depois de consultar Felipe, que parecia divertido com a situação, concordei com uma reunião de 15 minutos numa das salas de reuniões do primeiro andar, território neutro. O Tiago parecia péssimo. A sua aparência habitualmente impecável estava desgrenhada, com olheiras escuras e uma mancha de café na camisa. Sofia, disse ele, estendendo a mão para me cumprimentar. Eu acenei, mas não retribuí. Obrigado por me receber. O que posso fazer por si, Tiago? Mantive o meu tom profissional, não revelando nenhuma da satisfação que sentia ao vê-lo tão desfeito. Precisamos da sua ajuda, disse ele simplesmente. A integração do Nexus encontrou algumas complicações. Acredito que falha catastrófica é o termo que os jornais de negócios estão a usar. Ele fez uma careta. A cobertura tem sido infeliz, mas acreditamos que com a sua experiência, podemos resolver os problemas rapidamente. O Conselho de Administração autorizou-me a oferecer-lhe um contrato de consultoria de 6 meses. Termos muito generosos. Eu tenho um cargo aqui. Pagamos o dobro do que eles lhe estão a pagar, disse ele rapidamente, depois vendo a minha expressão. O triplo. Recostei-me a estudá-lo. Você despediu-me, Tiago. Chamou a minha experiência obsoleta. Disse, o que foi mesmo? Que a tecnologia é o futuro e que os meus métodos estavam a atrasar a empresa. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Isso foi um erro. Todos cometemos erros. Alguns mais caros do que outros. Sofia, por favor. Estamos a perder milhões todos os dias. Os armazéns não conseguem expedir. O serviço de apoio ao cliente não consegue aceder aos históricos de encomendas. A equipa do Nexus diz que a base de dados central está corrompida para além do reconhecimento. Pensei em todos os avisos que dei durante a transição, na documentação que forneci e que foi descartada como desnecessariamente complexa, nas sessões de formação para as quais ninguém teve tempo. Não, disse eu simplesmente. O quê? Não, eu já não trabalho para a Vestuário Atlântico. Tenho compromissos aqui, mas tenho a certeza de que os seus especialistas do Nexus vão descobrir uma solução eventualmente. O desespero de Tiago transformou-se em raiva. Você sabe exatamente o que aconteceu aos nossos sistemas. Provavelmente até incorporou estas falhas. Levantei-me, a minha própria raiva, a inflamar-se. Eu dediquei 25 anos a construir sistemas robustos e fiáveis que mantiveram a sua empresa a funcionar sem falhas. Se eles estão a falhar agora, é porque você os desmantelou sem entender como funcionavam. Vamos processá-la, ameaçou ele. Por sabotagem? Por quê? Por aceitar outro emprego depois de ser despedida? Por não documentar cada aspecto de sistemas que construí ao longo de 25 anos? Processe-me por não atender chamadas de uma empresa que me descartou. Juntei os meus papéis. Acredito que os nossos 15 minutos acabaram. Ao sair, virei-me brevemente. A propósito, há um protocolo de recuperação completo no Manual de Procedimentos de Emergência, volume 3, secção 8. Eu atualizava-o a cada trimestre durante 20 anos. Mas, claro, isso exigiria ler a documentação. Deixei-o ali, de boca ligeiramente aberta, e voltei para o meu novo escritório, onde estava a construir algo melhor. 2 dias depois, recebi uma carta formal do Departamento Jurídico da Vestuário Atlântico,
a solicitar toda a documentação, notas e propriedade intelectual relacionadas com a minha antiga posição. Foi seguida por uma nota pessoal de Tomás Ferreira. Sofia, ligue-me. Precisamos de conversar. O conselho de administração está um caos. Decidi responder a Tomás por respeito à nossa história. Ele atendeu ao primeiro toque. Isto é uma confusão, disse ele sem preâmbulos. O Tiago convenceu o conselho de que você sabotou o sistema. Isso é absurdo, respondi. Eu construí aqueles sistemas para resistir a qualquer coisa. Estavam a funcionar perfeitamente quando saí. Eu sei disso, suspirou Tomás. Mas eles precisam de alguém para culpar. A implementação do Nexus foi um desastre. Perderam milhões em encomendas e o seu backup principal foi corrompido durante a migração. Existe um backup terciário, disse eu, no servidor seguro no edifício C. Funciona de forma independente do sistema principal e arquiva tudo semanalmente. Houve uma pausa. O edifício C foi desativado no mês passado. Medida de corte de custos. Fechei os olhos, imaginando a antiga sala de servidores com o seu equipamento cuidadosamente mantido, agora vazia. Claro que foi. Sofia, a voz de Tomás, suavizou. Eu sei que foi maltratada, mas há 7.000 funcionários cujos meios de subsistência dependem da Vestuário Atlântico. Nem todos eles fizeram parte das decisões do Tiago. Era um ponto justo e que me tinha estado a pesar. A minha queixa era com a equipa executiva, não com os trabalhadores do armazém ou os representantes do serviço de apoio ao cliente que provavelmente estavam a lidar com o caos. Não posso voltar, Tomás. Assumi compromissos aqui. Eu entendo, mas talvez haja um meio termo. E se fornecesse consultoria remotamente? Apenas orientação suficiente para colocar os sistemas críticos novamente online. O conselho garantiria que seria bem compensada e o Tiago não teria contato direto consigo. Considerei a sua proposta. Vou pensar nisso. Naquela noite, discuti a situação com Felipe, que me surpreendeu com a sua resposta. Ajude-os, disse ele, sob as condições certas. Você quer que eu ajude o nosso maior concorrente? Ele sorriu. Eu quero que você negocie termos que nos beneficiem a ambos. Se conseguir colocar os sistemas deles a funcionar novamente enquanto garante termos favoráveis para Monteiro e Bastos, é uma vitória para todos. No dia seguinte, liguei a Tomás com as minhas condições. Eu forneceria consultoria apenas remotamente, trabalhando exclusivamente através da equipa técnica deles. Exigiria uma taxa de consultoria substancial, paga adiantadamente. E, o mais importante, a Vestuário Atlântico teria de assinar um acordo de parceria com a Monteiro e Bastos, dando-nos estatuto preferencial para a distribuição na Península Ibérica. Isso é essencialmente pedir-nos para colaborar com o nosso concorrente, disse Tomás. É pedir-vos para reconhecer a realidade, contrapus. A rede de distribuição da Vestuário Atlântico está em frangalhos. Vocês precisam de parceiros fiáveis até estarem de pé novamente. A Monteiro e Bastos pode lidar com o excedente a preços justos e eu posso ajudar a restaurar os vossos sistemas. Todos ganham. Tomás levou os meus termos ao conselho, que passou 8 horas em sessão de emergência antes de concordar. Tiago ficou, segundo consta, furioso, mas foi superado. A semana seguinte foi intensa. Trabalhando remotamente através de videoconferências, guiei a equipa técnica da Vestuário Atlântico através do meticuloso processo de recuperação dos seus dados e reconstrução dos sistemas críticos. Não lhes dei tudo, apenas o suficiente para restaurar a funcionalidade básica e prevenir mais perdas. Felipe ficou encantado com o acordo de parceria, que nos deu acesso a clientes que perseguíamos há anos. As ações da Vestuário Atlântico estabilizaram e a cobertura da crise na imprensa de negócios começou a desaparecer. Durante todo o processo, mantive a minha distância de Tiago, falando apenas com a equipa técnica e com Tomás. Mas soube, através do Rui, que a posição de Tiago estava precária, com vários membros do conselho a questionar abertamente a sua liderança. Não era exatamente vingança, era algo mais satisfatório, vindicação. 6 semanas depois de o que a equipa de tecnologia começou a chamar de Protocolo Sofia ter salvo os sistemas da Vestuário Atlântico, recebi um e-mail inesperado de Tomás Ferreira. O assunto dizia simplesmente: resultados da reunião do conselho. Tiago Martins tinha sido removido do cargo de CEO. O conselho tinha votado 10-2 pela sua substituição imediata.
A falha do Nexus custou-nos 142 milhões de euros em encomendas perdidas, relações com clientes danificadas e consultores de emergência, escreveu Tomás. A posição dele tornou-se insustentável quando os relatórios trimestrais mostraram a extensão dos danos. Pensei que devia saber por mim primeiro. Recostei-me na cadeira, deixando a notícia assentar. Eu não tinha trabalhado ativamente para a queda de Tiago, mas não podia fingir sentir pena. A sua arrogância quase destruiu uma empresa da qual milhares de pessoas dependiam para viver. Mais tarde nesse dia, Felipe passou pelo meu escritório. Ouvi dizer que a Vestuário Atlântico está à procura de um novo CEO. Disse ele com um sorriso conhecedor. Também ouvi dizer. Eles poderiam fazer pior do que trazer o Tomás de volta temporariamente, acenei. Ele entende o negócio de uma forma que o Tiago nunca entendeu. Falando em entender o negócio, continuou Felipe, a conta do Grupo Wilson ficou tão impressionada com a nossa gestão do excedente deles que perguntaram sobre tornar o acordo permanente. Isso seria um contrato anual de 12 milhões de euros, tirado diretamente da Vestuário Atlântico. Observei. Felipe encolheu os ombros. Negócios são negócios, e por falar em negócios, o Comitê Executivo reúne-se amanhã para discutir o nosso plano estratégico de 5 anos. Gostaria que apresentasse a sua visão para a nossa arquitetura de dados. A minha visão? Você transformou completamente os nossos sistemas em apenas 2 meses, Sofia. O comitê precisa de entender o que construiu e para onde vê isso a ir. O seu trabalho merece reconhecimento. Quando ele saiu, virei-me para olhar pela janela para o horizonte do porto. Ao longe, consegui avistar o campus da Vestuário Atlântico. O seu logótipo ainda iluminava o edifício principal, mas por dentro tudo tinha mudado. A empresa sobreviveria, mas nunca mais seria a mesma. Nem eu. Pela primeira vez em décadas, eu estava a construir algo nos meus termos, com pessoas que valorizavam o que eu trazia para a mesa. 3 meses depois, participei na cerimônia de inauguração do novo Centro de Tecnologia da Monteiro e Bastos. O meu nome estava na placa ao lado da entrada. Centro de Tecnologia Sofia Almeida, onde a inovação encontra a experiência. Felipe tinha insistido em dar o meu nome quando a minha revisão do sistema resultou numa melhoria de eficiência de 38% em toda a sua rede de distribuição. O centro abrigaria uma equipe de desenvolvimento expandida e serviria como uma instalação de formação para o pessoal técnico de toda a empresa. Nós não contratamos apenas uma consultora, disse Felipe no seu discurso. Ganhamos uma visionária que entendeu que a tecnologia deve servir as pessoas, não substituí-las. Enquanto estava ao lado dele para a foto cerimonial, pensei em como as coisas tinham corrido de forma diferente do que eu esperava quando saí da Vestuário Atlântico. Eu não tinha planeado vingança, exatamente. Apenas um novo começo. Mas o meu sucesso tornou-se uma forma de vindicação, mais poderosa do que qualquer retaliação deliberada poderia ter sido. A recessão posterior contou com a presença de líderes empresariais e políticos locais. Fui abordada por uma mulher que não reconheci. Dona Sofia, sou a Diana Torres, do gabinete do secretário de Estado da Economia. Tenho ouvido coisas notáveis sobre o seu trabalho. Falamos por quase meia hora sobre sistemas de dados e o seu impacto nas empresas regionais. No final da nossa conversa, ela entregou-me o seu cartão. Estamos a formar uma task force sobre infraestrutura tecnológica para os organismos do Estado. Precisamos de pessoas com experiência e perspectiva. Estaria interessada em servir como conselheira? Há 6 meses, eu tinha sido considerada obsoleta por um homem com metade da minha idade. Agora, estava a ser recrutada para ajudar a moldar a política tecnológica para todo o país. Seria uma honra, respondi, pegando no seu cartão. À medida que a recessão terminava, recebi uma mensagem do Rui. Novo CEO anunciado. Nunca vais adivinhar quem. Tomás Ferreira estava a sair da reforma para liderar a Vestuário Atlântico durante a sua recuperação. Sorri e guardei o telemóvel sem responder. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. O meu foco agora era construir algo novo. Enquanto olhava ao redor do centro que levava o meu nome, cheio de pessoas que valorizavam as minhas contribuições, percebi que a melhor vingança não era sobre destruição, era sobre criação.